Olá, muito boa tarde. Vamos falar hoje sobre... Digamos que você encontre uma pessoa que diz o seguinte: eu sou uma pessoa totalmente equilibrada, eu sou uma pessoa zen, eu sou tranquilo, eu só faço as coisas de maneira equilibrada, eu não busco confrontar ninguém, não busco me confrontar e a vida vai calma, vai suave e tranquila como sempre. Lamento dizer para você, mas o que vai fazer a sua vida progredir não é esse equilíbrio. O equilíbrio ele vai te levar para a média. Você vai se tornar uma pessoa mediana. E algumas pessoas vão chamar você de medíocre. Por quê? Porque você foi para a média. Tem nada de ruim nisso, mas você está na média. A média é mediocridade, na média. E aí, você vai querer passar a vida toda na média? A média tem mostrado que não é um lugar muito interessante para ficar. Por exemplo, se você estiver na média financeira do nosso país, você vai estar ali nos 50%. Sabia que 30% das pessoas que mais ganham dinheiro nesse país, elas estão com uma renda familiar acima de R$ 1.780 a mais? Imagina descer 20 pontos. Pois é, a média não é confortável, nunca foi. Se você quer fazer algo de diferente, você tem que sair da média. E para sair da média, você tem que buscar um desequilíbrio. Você não pode ser equilibrado. Beleza, vamos lá, uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada, ela não vai estudar como deveria para passar no concurso público. Você pega um concurso para medicina. Beleza? Uma coisa difícil, né? Um concurso bem difícil, complicado e tal. Tá joia. O concurso lá tem, numa universidade pública, federal, tem lá 100 candidatos por vaga. Beleza? 100 candidatos por vaga. Isso quer dizer que, digamos que haja 30 vagas. 30 vagas, certo? Se está 100 por vagas, você tem quantas pessoas disputando essas vagas? 3.000 pessoas. Você está na média. Aonde você vai estar? Na 1.500. Você acha que você vai conseguir alguma vaga dessa? Nunca. É a média. É a pessoa equilibrada. É a pessoa que só faz o básico. Está na média, tá equilibrado. E aí? Não adianta, você tem que ter um certo desequilíbrio. Você precisa sair dessa média. Você só sai com desequilíbrio. Você pega um garoto que passou para medicina, você pode ter certeza, o cara, enquanto os amiguinhos dele estavam indo para festa, tava indo viajar, tava fazendo isso, esse cara ele tava estudando 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. E por um período de 1, 2, 3 ou 4 anos. É um desequilibrado. Por isso que ele consegue. Porque se ele for equilibrado, ele não vai conseguir. É simples assim. É simples assim. Se ele for equilibrado, ele não vai conseguir. Tenha a seguinte imagem agora. Pense em um caminhão. Um caminhão bitrem. Aqueles caminhão bitrem assim, 60 toneladas. É isso que vai dar um bitrem? Alguém me corrija aí se não foi isso. Mas eu acredito que é 30 toneladas por carreta, né? Se é um bitrem, tem 2 carretas, deve chegar a 60 toneladas. Aquele bichão tá descendo a serra. Tá descendo a serra. Lá na frente tem uma curva. E aí o caminhoneiro pisa no freio. Esse caminhão, esse bitrem vai ter aí, tá lá de 8 eixos, certo? Cada eixo tem 2 extremidades, cada extremidade tem 4 pneus. Digamos que ele começa a frear todos esses pneus com a mesma intensidade para diminuir a velocidade para passar na curva. O que vai acontecer é o seguinte: quando ele estiver fazendo a curva, se a pressão nos freios estiver equilibrada para todo mundo, ele não vai fazer a curva. Ele vai vir assim, na curva vai fazer esse desvio, a parte de trás vai empurrar e ele vai capotar na curva. Ele não vai fazer a curva, ele vai capotar. E aí, mas como é que faz para descer o bitrem em uma serra? Pois é, há um sistema de freios controlado por algoritmo que controla a pressão de frenagem em cada uma das rodas de acordo com o traçado do caminhão. Então, em determinado fração de segundo, a pressão vai estar 90% em 2 rodas e as outras com 10. Daqui a pouco muda da roda da direita para a roda da esquerda e faz aquela mudança, uma sequência de mudança para quê? Para que ele não entorte, que ele consiga manter a reta e fazer a curva. Então há o que? Há um desequilíbrio. Um desequilíbrio proposital na frenagem para fazer a curva. Porque se o bitrem carregado descendo a serra for fazer uma pressão de frenagem equilibrada, ele não faz a curva, ele capota. Entendeu? Para você se destacar em uma determinada área, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um certo desequilíbrio. Por exemplo, um empreendedor que dedica muito esforço e trabalho para construir uma empresa, ele vai certamente deixar outras áreas com menos energia.
porque é normal. Por exemplo, imagina que você tem 10 áreas na sua vida para irrigar com energia, certo? Você tem 10 áreas, 10 carrinhos. E aí você começa o dia com um tanque de combustível. No fim do dia, esse tanque de combustível vai estar zerado e você vai dormir, né? Para no outro dia amanhecer com outro tanque de combustível. E aí você tem 10 áreas para alimentar. Uma pessoa equilibrada vai colocar energia, né, ou quantidade de combustível igual em cada uma dessas áreas. E ela vai ficar na média. Uma pessoa desequilibrada, ela diz, olha, é o seguinte, eu vou ter que negligenciar algumas áreas porque eu preciso ficar muito bom em outra, para quando o tempo passar e eu ficar muito boa nessa área, eu vou me destacar nessa área, e aí com o resultado que eu tenho nessa área, eu vou conseguir irrigar as outras e fazer essa compensação. Ou seja, você tem uma situação inicial de desequilíbrio para depois você irrigar. O estudante de medicina ele vai ter uma situação de desequilíbrio para conseguir entrar na faculdade, se formar, e depois com o resultado financeiro ele vai conseguir equilibrar outras áreas que ficaram sem irrigação em um determinado período. E é isso, é um desequilíbrio após o outro. Para quê? É um desequilíbrio para reequilibrar, para desequilibrar outra vez. Então, toda pessoa proeminente, ela vai se desequilibrar. Ela vai ter que buscar esse desequilíbrio proposital para conseguir se destacar numa determinada área, e depois, com o resultado dessa irrigação, desse destaque, ele equilibrar outras áreas. Então não busque o equilíbrio, né? Uma pessoa que busca equilíbrio não confronta ninguém, simplesmente ela aceita tudo. Por quê? Porque ela não quer se indispor, ela tem medo do que os outros falam, ela não quer que as pessoas falem mal dela, sabe? Ela não quer se aparecer, ela tem medo da crítica, ela tem medo de um monte de coisa. Por quê? Porque ela quer se manter equilibrada. Uma pessoa desequilibrada toca o pau, vai adiante, ele não está nem aí com o que as pessoas falam, não está nem aí com a opinião das pessoas. Ele sabe que vai agradar uns e vai desagradar outros, mas ele vai adiante, ele vai tocar o pau e vai fazer aquilo que ele tem na cabeça a acontecer. Para isso precisa de muita energia e concentração, e a concentração em uma determinada área vai dar um desequilíbrio, porque você vai estar concentrado numa área e você não vai conseguir concentrar em outras. Se você tem 10 caixinhas e você concentra em uma, as outras vão ficar desfavorecidas. Faz parte. Aí você tem que ter o que? Sabedoria para saber por quanto tempo você vai estar concentrado numa caixinha, e se essa caixinha vai dar ROI, vai valer a pena você investir o seu tempo ali. Porque se não valer o tempo, você investiu o seu tempo ali, você fez um cálculo errado, precisa dar ROI. Como é que fica isso agora, né? O que pode tirar de proveito desse bate-papo? Faz o seguinte: pega um papel e uma caneta e escreva 7 coisas que você faz hoje na vida, mas que não te dá retorno. Tenta enumerar pelo menos 7. Enumere. Sabe o que você faz depois disso? Você simplesmente deixa de fazer isso. Por quê? Porque isso está drenando energia. Está fazendo você ficar equilibrado. E está fazendo com que você não coloque energia naquilo que é necessário para você avançar para a próxima fase. Então, se você quer avançar em qualquer coisa, você vai ter que buscar propositalmente, intencionalmente, o desequilíbrio momentâneo para você reequalizar a situação em um momento posterior. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.